Podemos assentar, queridos, abra a sua Bíblia, lá em João capítulo 8, verso 1 a 11. Já abriram? Amém? Eu não falei amém ainda não para mim, deixa eu abrir a minha aqui, né? João capítulo 8, verso 1 a 11. Nós vamos ler aqui o texto que fala sobre a mulher adúltera. João capítulo 8, versos 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Amados, vamos mais uma vez orarmos aqui. Pai querido, usa os meus lábios para proclamar a Tua palavra com intrepidez, ousadia e humildade. Que essa palavra chegue aos corações daqueles que aqui estão e daqueles que estão distantes. E alhures estão a ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor os toque maravilhosamente e assim também os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amados, haviam alguns grupos religiosos que tentavam encurralar Jesus a fim de acusá-lo e com isso arruinar o seu ministério. Havia os zelotes, os fariseus, saduceus, herodianos na época de Jesus. Esses todos eram tipo de umas seitas no meio do povo judeu. Eles eram divididos em quatro secções entre o povo, né? Entre esses grupos estavam exatamente os saduceus, os escribas e os fariseus. Fico a imaginar uma rede de televisão ou rádio tentando denegrir o caráter e a honra e a popularidade de Jesus com perguntas sutis, capciosas, para as quais qualquer resposta poderiam trazer um grande transtorno para o mestre. Eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando esses saduceus, esses fariseus, esses herodianos, zelotes e também os escribas cercando Jesus, assim como uma rede de televisão, como repórteres querendo tirar algo para acusar Jesus. É assim que, infelizmente, a mídia trabalha hoje, principalmente daqueles que tentam andar corretamente. Eles não, às vezes, não querem que as pessoas sejam bem-sucedidas e sempre ficam apontando os erros e as falhas. Mas Jesus, meus irmãos, era difícil, e nunca pegaram Jesus em nenhuma palavra sequer. Nesse episódio eclode uma demonstração repleta da graça e misericórdia de Cristo Jesus. Mas vamos ver passo a passo o que acontece. Primeiro é a intenção maliciosa no coração daqueles homens. No episódio registrado em João capítulo 7,
se você virar a página, versículo 53, versículo 7, 53. E cada um foi para a sua casa. E o verso 1 a 11 do capítulo 8, nós vemos em que Jesus está no templo, assentado e ensinando aqueles que o buscavam, a fim de aprender. Quando surgem os fariseus e escribas na esperança de desacreditá-lo. Jesus estava ali, ensinando aquelas pessoas que precisavam aprender. E meus irmãos eram homens versados na lei e profetas. Eram homens perspicazes, ardilosos em levar alguém a tropeçar em suas palavras e atos, e assim levá-los à ruína. Trouxeram então uma mulher pega em adultério, e fazem uma pergunta a Jesus, fundamentada na lei de Moisés, na qual tal mulher deveria ser imediatamente apedrejada. O que teria Jesus a dizer a respeito desse episódio? O maior intento deles, meus irmãos, não era apedrejar aquela mulher apanhada em flagrante adultério. O desejo deles, meus irmãos, era outro. Ela, a mulher, era apenas um reles, um insignificante meio para atingir um fim devastador, que era denegrir a imagem de Jesus. Cada intenção maliciosa de induzir Jesus, com a intenção maliciosa de induzir Jesus ao erro. Bom, primeiro, se Jesus respondesse, deixa ir, e Jesus estaria infringindo a lei. Pois a lei mosaica era que ela deveria ser apedrejada. E por isso Jesus seria acusado. E provavelmente teria o mesmo destino daquela mulher. Então ia apedrejar a mulher e apedrejar Jesus também, porque ele estaria infringindo a lei. E os escribas e fariseus, eles levavam a lei de uma maneira muito séria, embora cega, mas séria. Mas se Jesus respondesse, cumpra-se a lei, condenando aquela mulher à morte por apedrejamento, então a sua mensagem de amor, de graça e de misericórdia estariam comprometidas e os seus seguidores o abandonariam, rejeitando assim as suas palavras, pois a sua decisão seria um contraste com o seu discurso, estaria contrastando com o seu discurso, e provavelmente havia muitas pessoas ao redor de Jesus naquele momento, ao raiar daquele dia. Aquela mulher não tinha significado para algum daqueles homens, mas a resposta de Jesus é que incriminaria o seu ministério. Mas a resposta que expõe o pecado do coração do homem é algo que nós precisamos analisar em segundo lugar. Mas a sabedoria divina de Cristo, ela supera infinitamente a astúcia dos seus adversários. Sua resposta faz com que aqueles algozes, aqueles carrascos, travestidos de homens piedosos e zelosos pela lei, e a turba que ali estava, retirassem os seus olhos daquela pobre pecadora e voltassem para os seus corações. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, disse Jesus. Meus irmãos, eu acho impressionante, porque sempre Jesus tinha uma palavra que fazia com que os seus adversários saíssem envergonhados. Ele tinha, não é um meio termo, mas ele tinha uma palavra em que ele voltava para os seus adversários a pergunta e os levava a uma reflexão diante da lei que eles próprios conheciam.
Quem não tiver pecado, ou quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Como judeus, meus irmãos, conhecedores das leis e dos profetas, quem ousasse dizer eu não tenho pecados, também seria apedrejado por um insulto à própria lei. Eles não poderiam apontar o argueiro, ou seja, o cisco nos olhos de outra pessoa, sabendo que esse argueiro, esse cisco, estava em seus próprios olhos. Eles não conseguiam enxergar o seu pecado, mas enxergar o pecado do próximo. Eles não conseguiam condenar a si mesmo, mas condenar o próximo. Eles não conseguiam ver que eles estavam errados, mas eles só viam o erro no próximo. E assim muitas vezes acontece no seio da família, no seio da igreja, nas relações do trabalho, nas relações no meio da escola. Muitas vezes as pessoas, nós achamos que as pessoas estão erradas e nunca nós. Eu me lembro quando eu estudava no seminário, isso já há bastante tempo, né? Mais uns 30 anos aí, bem mais de 30 anos, uns 35 anos aproximadamente. Quando eu estudava lá no seminário presbiteriano conservador, todo final de tarde, nós tínhamos que bater uma bola. Batia o sinal, o pessoal já estava de bermuda, já estava de calçado com as chuteiras, com os tênis, e nós tínhamos uma quadra que era reservada para nós jogarmos. E lá estávamos 5 horas da tarde batendo bola. E eu me lembro que naquela ocasião eu era goleiro, né? Não sabia jogar, então quem não sabe jogar, eles botam para goleiro. Impressionante, né? E às vezes a gente está certo. Não sou assim um super goleiro, mas estava lá para de vez em quando fechar o gol. Mas acontece que tinha um colega, e ele era um excelente driblador, e numa desses dribles que ele deu, ele pisou em cima da bola e caiu sentado no chão. E eu lá debaixo da trave do gol, dei uma risada, mas não muito alta. Todo mundo riu, mas não sei porque ele apenas me viu rindo. E ele veio ao meu encontro furioso. Quase se não fosse aquele deixa disso, deixa daquilo. Isso no seminário, viu, gente? A carne ainda está lá. Não pensa que todo mundo é santo, não. Lá a carne de vez em quando sobe o estupim de um, e ele tinha um estupim curto, ele veio em cima de mim, eu também não deixava barato, e seguro daqui, seguro dali e tal. Bom, deixa disso, quando nós estávamos voltando para o seminário, para tomar o nosso banho e jantar, eu estava descendo com um colega, Estênio Márcios, um compositor, que foi meu colega de seminário também. Estênio Márcios, eu estava falando, poxa vida, você viu o que aconteceu com o Breno, tal, e tá, e falei, ele falou assim, mas você está errado. Eu falei, mas cara, todo mundo riu, ele falou assim, mas você estava errado. Se todos nós erramos, você também errou, e ele viu você. Meus irmãos, às vezes é justamente isso, nós vemos o erro dos outros, mas não vemos o nosso erro. Foi quando eu cheguei no seminário, essas palavras bateram forte no meu coração, e após o jantar, tínhamos sempre um grupo que lavava a louça, o jantar, e aquele dia era o dia do Breno, e eu entrei lá e disse para o Breno, olha Breno, você me perdoa. O Breno não disse nenhuma palavra. Eu voltei para o meu quarto, passado alguns minutos, ele vai lá e bate devagarzinho no quarto, eu falei, pode entrar, era o Breno, ele falou assim, pois não, ele falou assim, cara, eu queria também te pedir perdão. E juntos nós nos abraçamos, nós choramos. Breno não terminou o seminário ali, ele terminou na Coreia, foi para a Coreia, estudou no seminário da Coreia, e voltou casado com uma coreana, e tem uns coreaninhos, né? E de vez em quando a gente se encontra nas vias desta vida.
Mas foi assim a nossa história. Nós precisamos aprender a tirar o nosso argueiro. É preciso tirar o cisco dos nossos olhos. Esse cisco nos incomoda tanto que nós acabamos não sentindo que nós estamos errados, mas é que o outro é que lançou o cisco nos nossos olhos. E é preciso tomar cuidado. Jesus estava mostrando isso para aqueles fariseus, para aqueles escribas, para aquelas pessoas que os circundavam. Amados, imediatamente aqueles homens saíram, pois não havia clima depois dessa bofetada que Jesus deu em suas consciências. Saíram um a um, deixando as pedras ali no chão. A permanência deles diante daquela mulher pecadora era humilhante. Eles não saíram simplesmente porque reconheceram que eles tinham pecado. Não somente por isso, mas porque era humilhante ficar como pecador, acusador diante de uma pecadora a quem eles estavam para matar. Não conseguiram arquear os seus braços para lançarem as pedras que estavam em suas mãos naquela mulher, sem que lançassem primeiramente essas pedras em si mesmos. Mudos, calados, se retiraram do local, primeiramente os mais velhos, seguidos dos mais novos, sem mais poder argumentarem com Jesus. E por último, queridos, aqui que nós vemos a demonstração da graça e misericórdia. O episódio não termina ali. Jesus não deixa aquela mulher, ele simplesmente volta a escrever na lei. E tem muita gente que imagina o que Jesus estava escrevendo naquela areia. Tem gente que divaga, né? Jesus escreveu isso, Jesus escreveu aquilo, Jesus escreveu que ele é amor, Jesus escreveu que ele é misericordioso. Não, Jesus escreveu, você não sabe, a Bíblia não registrou e ponto final. Não fica divagando. Não pega a Bíblia para usar para pretexto, para dizer o que Jesus estava escrevendo ali. Não se sabe, não está registrado, então não fique pensando no que poderia ter sido escrito. Mas um fato é que Jesus não se apartou daquela mulher. Ele era o único que não tinha pecado. Jesus, ele não se apartou daquela mulher. Ela simplesmente ficou ali na presença de Jesus, nem ela saiu correndo. Porque talvez, quando ela viu todos os seus adversários, os seus algozes se dispersarem, provavelmente ela poderia dizer, agora eu estou livre, eu vou me mandar. Não, ela ficou ali na presença de Jesus. Agora aquela mulher estava diante da única pessoa que poderia lhe acusar de fato, porque ele não tinha pecado. Ele poderia apedrejar sozinho aquela mulher, porque ele não tinha pecado. Mas a graça e a misericórdia, antes apenas pregada, agora num cenário real, torne-se propícia à sua aplicação. Vai e não peques mais. Jesus estava ensinando aquela mulher que a graça e a misericórdia que ela recebeu, ela deveria lembrar-se sempre disso, para não voltar a fazer o que havia feito. Jesus descumprir a lei, pois a lei mosaica dizia que a alma que pecar, esta morrerá? Não, de maneira nenhuma. Além do mais, está registrado nos profetas que Deus não tem o culpado por inocente. De modo algum, Jesus, então, descumpriu a lei. Por quê? Porque ele é a própria lei. O fato de Jesus dizer àquela mulher, vai e não peques mais, não estava extinguindo o seu pecado. Não estava exterminando, estava quitando a sua dívida. Posteriormente, na cruz, Jesus pagou o preço do pecado daquela mulher. O pecado foi pago, mas não foi pago por ela, foi pago por Jesus. Foi Jesus que na cruz do Calvário pagou o pecado daquela mulher antes mesmo dele subir, porque na cruz do Calvário ele pagou todos os pecados
desde o primeiro Adão até o momento em que estava na cruz, como também daqueles e da sua posteridade, ou da posteridade, de todos aqueles que creem. Então o sacrifício de Jesus, ele atinge o passado, o presente em que ele se encontrava na cruz, e o futuro. Se eu sou perdoado por Jesus que morreu há 2000 anos, imagine aquela mulher antes de Jesus ter morrido, porque todos os sacrifícios do Velho Testamento, eles apontavam para Jesus. Por isso, meus irmãos, somente Jesus tem autoridade para afirmar: vais e não peques mais. Jesus a livrou da condenação, pois ele sofreu por ela a sua condenação. O seu sangue foi vertido também por aquela mulher pecadora. Além do perdão que Cristo nos oferece pelo sacrifício da cruz, ele também concede a vida eterna aos que não apenas creem, mas confiam em Jesus. Amados, que sorte para aquela mulher ter sido levantada diante de Cristo, ter sido levada diante de Cristo. Talvez pensasse que a sua sina era a morte, pois Cristo seria tão severo como aqueles que a condenavam, e não hesitaria também em condená-la. Mal sabia ela que o seu destino mudaria para melhor, naquela madrugada que poderia sair das imediações do templo sem culpa, sem condenação, totalmente justificada. Levamos a culpa das nossas iniquidades por longos anos, sentindo o abominável peso da condenação sobre os seus ombros. Tememos ao nos aproximar de Cristo que Ele nos condene, e geralmente, quando nós pecamos, nós fugimos como Adão e Eva da presença do Senhor. No entanto, é ali, diante da sua presença augusta, que nós encontramos a razão da nossa vida e a esperança da vida eterna. E eu quero concluir que o maior acusador das nossas vidas anda ao nosso derredor, bramando como leão, e como algoz, como um carrasco implacável, querendo convencer a nossa consciência de que o nosso pecado não merece a misericórdia divina, de que não há esperanças. Ledo engano, as pessoas estão sendo enganadas por ingenuidade. Ele tenta sordidamente, indignamente, pôr em nossas mentes que somos insignificantes diante de Deus. É isso que o diabo faz com você. Quando você peca, ele diz: você é insignificante, você é uma porcaria, você não vale nada. É isso que o diabo faz. Por isso que você tem que correr para a cruz. É por isso que a Bíblia diz assim: se você pecar, confesse. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você entrou nessa noite, nesse templo, com o peso da culpa por algo que você fez, confesse ao Senhor de uma maneira humilde, mas confesse. Diga a Ele que você não tem forças, muitas vezes, para lutar contra o pecado que tenazmente, fortemente bate a porta do seu coração, e que Ele te ajude a andar de pé. Às vezes os nossos pecados não são aquilo que nós pensamos de errado, ou aquilo que fazemos de errado, ou aquilo então que falamos de errado. O pecado nosso pode ser aquilo que nós deixamos de fazer. O texto de Tiago nos diz assim: aquele que pensa não ter pecado, está errado. Se você está pensando que você não tem pecado, você pode ter, você acha, a Bíblia diz, ali o texto diz assim: se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto você está pecando.
E o que você deve fazer e você não faz? Você já parou para pensar no que você deve fazer e não faz? Você pode falar assim, pastor, é igreja. Não, a igreja é algo que é o resultado de algo que você busca na Deus. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você frequenta a igreja, você sempre ouvirá palavras de ânimo, de estímulo, de vigor, de exortação, de admoestação para colocar você de pé. Não é para afundar você, é para colocar você de pé. É para despertar, para te dar um alerta, olha, Deus está falando comigo, eu preciso abrir a minha consciência. Mas fazer a vontade de Deus, fazer o bem, meus irmãos, é você buscar uma santidade de vida, é você buscar uma intimidade com o Senhor tão grande que você vai sentir a presença de Deus com você. Não vai ser aquele crente medíocre que apenas tem Jesus na sua mente, mas não vive essa vida com Jesus. Quando Jesus mostrar para você que você está errado, atende rapidamente à vontade do Senhor. É assim que nós fazemos o bem. Quando nós vemos uma pessoa indo para as trevas do pecado, eu tenho o dever de lhe pregar o Evangelho, de mostrar a ela, de adverti-la que ela está indo para o inferno eterno. E às vezes nós não pregamos o Evangelho, nós fechamos as nossas bocas. Se você passa perto de uma pessoa e ela está mendigando, às vezes fala assim, não, mas eu não vou dar, porque essa mulher, esse homem, essa criança deve estar aí só para enriquecer as custas dos outros. Mas Deus está colocando momentos para você fazer. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Você pode ajudar um irmão da igreja que está passando por necessidade e você não faz, você está pecando. Se você deixa de ir na casa de um irmão para fazer uma visita para ele, dizer, olha, eu vim aqui orar com você, e às vezes nós esquecemos que ele está precisando de nós, você está pecando. Nós precisamos buscar um avivamento na nossa alma, que nos faça sentir na presença de Deus, que Deus não apenas perdoa os nossos pecados, e nós nos sentimos bem com isso, mas nós nos sentimos alegres, nós buscamos mais de Deus. Amados, é por isso que muitos crentes vivem na periferia do reino de Deus, tentando se esconder de Cristo, mesmo arrependido dos seus atos pecaminosos, acreditando que o Mestre seja tão severo que não nos deixará impune dos nossos pecados. O que Deus disse a Adão e Eva, se comer desse fruto, vocês morrerão. Eles comeram e fizeram o quê? Fugiram da presença do Senhor, porque acreditavam que o Senhor seria o quê? Severo. Deus é severo, sim, mas Ele propiciou a graça sobre nós, quando o nosso pecado, Jesus os levou sobre o madeiro. É certo que Deus abomina o pecado, mas tem prazer quando os seus filhos arrependidos voltam-se para Ele humildemente e confessam seus pecados, pois no sacrifício cruento de seu Filho Jesus na cruz, a misericórdia, a compaixão e a perdão. Quiçá nesse momento o acusador de nossas almas esteja cegando o seu entendimento, para que não lhes resplandeça a luz de Cristo. Não existe nenhuma mazela, pecado, iniquidade que seja maior que o sacrifício de Jesus, pois Ele é o único e suficiente, capaz de pagar os seus pecados. Se você se arrepender sinceramente de seus pecados e confessá-los a Deus, esteja certo de que sua alma será resgatada, seus pecados serão lançados em Cristo em sua morte, quando ele foi condenado e morto em seu lugar. Portanto, antes de sair desse lugar, lembre-se que hoje é o dia oportuno,
hoje é o dia da salvação. Amém? Talvez você já teve um encontro com Jesus, e esse encontro marcou a sua vida, e você tem andado de acordo com os ditames da palavra de Deus. E você poderá fazer assim: pastor, o que eu vou fazer com esse texto hoje? Leve para o seu coração e pregue para uma pessoa que está precisando. Imagine uma pessoa que você possa evangelizar, pelo menos uma só. Lembre-se dela e comece a orar por ela. E apresente essa mensagem. Pastor, como é que eu faço para obter essa mensagem? Ouça, o YouTube está gravado. Vai lá, copia a mensagem. Volta lá no papel. Se você não tiver o hábito, traz um caderninho. Se você tiver laptop não, se você tiver um tablet, traga o tablet, vai anotando, e depois chega em casa e medite, e depois passe essa mensagem para uma pessoa, para ela poder ouvir. Eu tenho certeza que Deus falará muito ao coração dela, através da sua vida. E quando chegar mais ou menos no meio do ano, no final do ano, você então poderá apresentar os seus frutos ao Senhor, não de quem você acusou, mas de quem você levou aos pés de Jesus, para que os seus pecados fossem perdoados.